dia, meu nome é Lorena, eu faço artes cênicas licenciatura na UFOP, eu já estou no 5º período e esse é um vídeo para a disciplina de seminários de pedagogia, onde eu vou falar um pouco da minha experiência com o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que é onde você já vai dar aula nas escolas mesmo. E eu entrei no PIBID no 2º período, então pra mim foi um tapa, porque eu não tinha noção nenhuma de como era isso, de como era dar aula realmente, né? E aí, a partir das minhas experiências, eu pude vendo que dar aula vai muito além de passar o conteúdo, né? Você está formando um aluno, formando para a vida dele, porque a escola é onde ele passa a maior parte do tempo. Então, ele não está ali só adquirindo os conteúdos, ele está ali aprendendo muita coisa. E o professor tem essa grande responsabilidade de formação do indivíduo. E penso que todo professor tem que ter essa noção dessa responsabilidade que ele possui. Quando eu entrei na escola, meu plano de ensino era dar performance com os alunos e eu pretendia que eles fizessem cada um sua performance. E aí eu já fui totalmente assim, né? Eu vi que não tinha como eu passar, quer dizer, tem como, mas os alunos não entendiam o conceito de performance. O que é performance? Eles nunca ouviram falar sobre isso. Então eu teria que ter um jeito de introduzir isso a eles na linguagem dele, na forma que eles entendam. Não adianta eu querer chegar lá e passar o que eu aprendi na graduação, que não vai ser a mesma coisa. E aí só aí eu já levei o meu primeiro tapa, minha primeira reflexão de como montar a minha metodologia, né, para chegar no aluno, para eu conseguir me comunicar com o aluno. E eu acho que essa experiência minha no PIBID, a maior reflexão que eu tive foi exatamente essa: qual metodologia usar, como vai ser a minha pedagogia, de como eu conseguir me comunicar com os alunos. Eu acho que eu tenho que estar ali como professora, não como uma autoridade que vai passar, que é mais inteligente que eles e vai passar um conteúdo, mas alguém que está ali com eles, que está ali por eles, que quer dar esse espaço a eles, quer dar a autoridade deles tomarem sua própria decisão. Eu acho que a gente tem que ver os alunos dessa forma, porque eles passam muito tempo na escola, muitos alunos não gostam de ir para a escola porque muitas vezes eles não se sentem pertencentes, eles não se sentem que ali é o lugar deles, que eles estão com o grupo deles, que eles podem ser quem eles são. A escola devia possibilitar isso. E o meu trabalho como professora, eu pretendo possibilitar isso. E é justamente a questão de saber como. A minha pesquisa, eu ainda não tenho uma pesquisa fechada, né? Mas eu estou andando por esse caminho de entender como eu posso fazer isso, como eu posso fazer com que os alunos sintam esse sentimento de pertencimento, que eles tenham o espaço deles, que eles possam fazer as coisas que eles querem. E aí também eu dei aula em 2 escolas, uma foi no bairro Piedade, Ouro Preto, na Isaura Mendes, e a outra foi no bairro Barra, que é a escola João Monsenhor Castilho Barbosa. E eu dei aula para o 9º e para o 6º ano, e foi turmas de idades totalmente diferentes, então foi experiências totalmente diferentes. No 9º ano eles já eram mais quietos, mas eles não queriam tanto fazer as coisas que a gente passava porque eles se achavam muito adultos e era coisa de criança. E aí já o 6º ano eles eram muito agitados, mas eles eram animados para fazer as coisas, mas eles não ouviam a gente. E aí eu fico pensando, como que eu faço para poder lidar com essas idades diferentes, com os corpos diferentes, com crianças diferentes e conseguir ouvir elas, porque eu acho que a gente tem que ouvir eles, que é assim que eles vão nos ouvir. E aí na turma do 9º ano a gente trabalhou um pouco com jogos teatrais. A gente teve uma aula que a gente deu temas para ele, como racismo, violência de gênero,
E aí uma das crianças, ela improvisou a cena dela sendo enquadrada no supermercado por um policial, e ele era negro. E aí ele contou que ele já passou por isso em Ouro Preto, no centro de Ouro Preto, ele sendo da periferia e não podendo andar direito na sua própria cidade. E aí a gente tem que ter a responsabilidade de saber como lidar com isso, né? Porque como você fala para aquele aluno que isso vai acontecer, que isso acontece, que ele vai passar por isso, mas que ele tem que resistir, que ele tem que lutar, que ele tem que gritar, ele tem que ter força, né? E foi a mesma situação com a questão da violência também, que eles, esse mesmo aluno, junto com a irmã dele, que eles eram da mesma sala, improvisaram uma cena de violência contra a mulher, e aí acontece alguma coisa e ele bate nela. E aí a gente foi conversar sobre isso depois, e ela falou que nunca passou por isso, mas que ela, né, sabe como é e dá até, né, fica feliz de nunca ter passado por isso. E acho que a gente tem que abordar esses assuntos e pensar em como fazer isso para que não fique só falar disso, mas também saber como reagir a isso, né? E aí, uma atividade muito legal também que a gente fez com essa turma do nono ano foi a atividade de tatuagem, porque a gente tinha que fazer um circuito que cada turma fazia a sua atividade. E aí a gente levou uma proposta, mas eles acabaram nem escutando muito. E aí a professora perguntou o que eles queriam fazer. Eles falaram que queriam fazer tatuagem de rena. Então a gente falou, é isso, vamos apoiar eles. E foi uma atividade incrível, era uma atividade que a gente não estava nem achando que ia tomar essa proporção, porque todos os alunos da escola queriam ir lá na sala fazer a tatuagem, e cada aluno que ia, ele pedia para fazer tatuagem de mãe, de pai, para escrever fé, e contava uma história em cima daquela tatuagem, era mãe que morreu, pai que foi preso, e várias histórias da vida deles que a gente pôde ir se aproximando deles, conhecendo eles cada vez mais. E pra mim, assim, isso é um dos pontos mais importantes do trabalho do discente. É você ter essa troca com o aluno, né? Você conhecer ele. E eu acho que a escola, ela tem que pensar a aula de arte como um espaço para eles poderem se expressar mesmo, para eles poderem ter essa autonomia, porque eles não têm isso na escola. E eu sinto, como professora, como arte educadora, eu sinto a necessidade de fornecer isso, de proporcionar isso para eles. É até uma frase que o Paulo Freire falou, estudar não é transferir experiência, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E acho que isso resume bem, assim, o meu pensamento.